A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor para todos os que estarão ouvindo esta palavra. Mais um texto bíblico para ser analisado. Eu vou ler desta feita na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, verso 1 até o verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Que Deus continue abençoando a explicação, a explanação da sua santa e gloriosa palavra. Muito bem. Esse texto aqui é um texto que, posso dizer assim, está diretamente relacionado à doutrina da eleição e da predestinação. Sabemos que há muitos embates em relação a essa doutrina, quando temos, de um lado, arminianos e, de outro lado, os calvinistas. E percebemos sempre que há uma discussão, muitos usam versos bíblicos, que apoiam, muitos versos bíblicos que apoiam a ideia calvinista, e outros usam textos bíblicos que dão apoio, dão base para os argumentos arminianos, dos arminianos. Pois bem, e não raro, existem problemas, dificuldades, desacerto entre as pessoas. Esse embate que, em meu ver, não é salutar, não é bom para a comunidade evangélica como um todo. Sempre há uma separação, discórdias e até muitas vezes palavras impróprias usadas em certos momentos, palavras de acusação. Eu vejo que isso não é bom. Bom, e por que isto acontece? Porque esse embate, desde há muito tempo, ninguém resolve nada, ninguém chega a um acordo. Bom, entendo o seguinte, que o problema dessa discussão é porque nós não separamos judeus de gentios. Biblicamente falando, nós temos dois povos aqui na Bíblia, em questão de religião, questão da Bíblia, no caso aqui, os judeus e os gentios. Existe aquilo que Deus fala para os judeus e também fala especificamente em relação aos gentios. No texto que nós acabamos de ler, encontramos o apóstolo Paulo dizendo que até ele sentia grande dor, contínua dor no seu coração, por ver os seus irmãos, os filhos de Abraão, Isaque e Jacó, fora do caminho de Cristo, fora do caminho da salvação. Paulo chega ao ponto, essa dor era tamanha, eu imagino o incômodo que ele sentia por presenciar a situação de muitos judeus fora do entendimento da palavra do Senhor, fora da compreensão
de que Cristo era o Messias. Então Paulo está falando aqui que sentia essa grande dor e chegava ao ponto de dizer, olha, eu gostaria até de estar separado de Cristo se com isso eu pudesse trazer os meus irmãos à compreensão, à aceitação de Cristo. Chegava ao ponto de dizer isto. E por que ele sentia essa dor e lamentava por ver os seus irmãos fora do caminho do Senhor? Porque ele dizia assim, eles são israelitas, ou seja, são filhos de Israel, Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, são israelitas. E Paulo é enfático em dizer assim, são israelitas, dos quais é a adoção. A adoção, no caso aí a escolha, Deus os adotou, Deus os escolheu. A eleição, em outras palavras, vamos dizer assim, a eleição pertence a quem? Pertence aos judeus. A eleição, diz mais aqui, deles também é a glória, tudo aquilo que Deus revelou, a glória celestial, a manifestação dos céus, a terra por meio de Deus, Moisés, o povo no Egito, essa glória, esta atuação de Deus, tudo isso está relacionado aos judeus, o povo escolhido, o povo separado. E o apóstolo Paulo diz mais aqui na palavra do Senhor, os concertos. De quem são os concertos? De Israel, dos israelitas, dos judeus. Deus trabalhou com o povo, fez pactos com o povo, fez concertos. Deus agiu cumprindo aquilo que havia prometido. Deus cumpre o que promete. Olha aí, se você, uma aplicaçãozinha agora, se você tem alguma coisa que Deus falou com a sua vida, prometeu, fez-lhe promessa de alguma forma, alguma bênção, uma cura, um parente que está distante do Senhor, mas Deus falou que vai trazê-lo, que você deve orar, continuar buscando, falando, pregando. Então, creia, porque Deus cumpre o que Ele fala. Então, os pactos, os concertos, Deus sempre cumpriu, o povo é que não cumpria. Mas tudo isso que estou apresentando aqui, que Paulo falou, pertence a quem? Aos gentios? Não. Paulo está falando que pertence aos judeus. Os concertos, a lei, olha que coisa extraordinária, a lei de Moisés, que até hoje norteia as leis de muitos países, aí, a base da lei de muitos países, muitas nações, esta lei está baseada, tem partes da lei, do conceito, do entendimento da lei dada por Deus aos judeus. A lei pertence a eles. E Paulo continua ainda. As promessas. De quem são as promessas? Para quem foram feitas as promessas? Promessa de vida eterna, promessa de redenção, promessa de salvação, promessa do Messias, a promessa de um rei, de um reinado, a promessa de um reino sacerdotal. Para quem Deus fez tudo isso aí? Para os judeus. E vai, dos quais são os pais. Paulo continua aqui, deles são os pais, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, pertencem aos judeus. São promessas para os judeus. São os patriarcas, são os progenitores, os chamados, os eleitos, né? Individualmente, Abraão, Isaque e Jacó são os eleitos. Pertencem a quem? Aos judeus. E para coroar tudo isso aí, a promessa feita aos judeus, tudo que pertence aos judeus, Paulo nos diz, dos quais é Cristo. Cristo pertence aos judeus. Cristo é irmão dos judeus. O Messias foi prometido para os judeus. Diz aí, dos quais é Cristo na carne,
o qual é sobre todos. A coroa, a glória, Cristo sobre todos, Cristo sobre tudo. Cristo é a coroa, né? É aquela bênção maior que foi dada aos judeus, o Messias. Infelizmente, eles não na sua maioria, como nação, não recebeu a Jesus como sendo o Messias, mas pertence a eles. A promessa do Redentor pertence aos judeus. Então nós temos que, na palavra do Senhor, como contexto, quando vamos falar dos gentios, nós temos aqui os judeus. A palavra, as promessas, Cristo, a glória, os concertos, as alianças foram feitas por Deus em relação aos judeus. Tudo pertence aos judeus, para os judeus. Nós temos que entender isto. Judeus e gentios, nós somos gentios. Então nós temos que entender o nosso lugar nessa história bíblica, a história da salvação. É claro que temos a promessa, graças a Deus, os gentios, em Abraão, porque Deus falou para Abraão: da tua semente, ou na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Que bênção! Que bênção! Isto é, semente. Qual semente? Sobre qual semente Deus estava falando para Abraão? Cristo, o Redentor, a coroa de tudo, a glória de tudo. É aquilo que vinha fechar todas as promessas. Cristo. Também os gentios entrariam, dariam vamos dizer assim, uma debicadinha, né? Uma debicadinha naquilo que era dos judeus para nós. Então, quando nós falarmos em eleição, qualquer discussão sobre eleição tem que passar por esse entendimento. A eleição veio para os judeus, a adoção de filhos, as promessas, tudo isso. Se nós esquecermos disso, não soubermos distinguir uma coisa da outra, não entendemos o nosso lugar, o lugar dos judeus e o lugar dos gentios no plano da salvação, se não entendermos aí, haverá muita confusão, só discussão, versículo daqui, versículo dali, um prova aqui, outro prova ali, outro combate o que um lado falou sobre a eleição, sobre a predestinação. Então fica sempre nesse embate, nessa discussão e não chega a lugar nenhum. Agora, se nós soubermos colocar cada coisa no seu lugar, nós resolveremos muitos problemas. Em primeiro lugar, a eleição pertence aos judeus. A adoção de filhos, a escolha, a eleição. Então temos que entender isso aí, distinguir. Enfatizo bem isto. Nós temos que distinguir judeu, o povo judeu, e o povo gentil. Judeus e gentios. Vamos ver, cada um no seu lugar. Entendemos que, primeiramente, a eleição para os gentios, aí vai dar muita confusão. Paulo está dizendo aqui claramente, não podemos negar isso, está na palavra. Quem quiser discordar, que discorde, mas está na palavra. Bom, então, neste caso, devemos entender o seguinte: para quem Cristo veio? Se ele era a promessa para os judeus, naturalmente, ele veio para os judeus. Vejam bem, reporto-me agora a uma passagem de Mateus capítulo 15. Capítulo 15. Se não me engano, do verso 21 até o verso de número 28. Se não me engano, capítulo 15. Aquela mulher cananeia. Quando Jesus ia passando, soube que era Jesus, saiu gritando: Senhor, socorre-me, acode. Jesus continuou a sua trajetória, não parou. E ela estava gritando. Os seus discípulos, os discípulos de Cristo, ficaram incomodados com aquilo. Senhor, essa mulher está gritando atrás de nós aí, ó. Despede-a de alguma forma, dá um jeito.
ela está incomodando, em outras palavras, está aí atrapalhando o nosso caminho, a nossa trajetória. Quando nós queremos ou vamos atrás de Cristo, cuidado com isso aí. Sempre há obstáculos. É uma aplicação que se faz aí a miúde, né? Quando nós pregamos a palavra do Senhor, e que é uma verdade. Você vai atrás de Cristo, quer buscar, faz planos de buscar a palavra do Senhor, buscar a Deus, ter experiências maiores com Cristo, e aparecem sempre aí os obstáculos, alguma coisa para trabalhar, para impedir. Então os discípulos estavam lá: Senhor, essa mulher está aí incomodando, o Senhor dá um jeito nisso aí. Aí Jesus responde o que para os discípulos? Olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha, confirmando o que Paulo disse: de quem é Cristo, para quem Cristo veio, para quem Cristo foi enviado, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio para Israel, estava dizendo isso aí. E nesse intervalo de tempo, a mulher se aproxima de Jesus, ajoelha-se diante dele e diz: Senhor, socorre-me, Senhor. Aí o que Jesus fala, interessante essa fala de Jesus. A mulher ali necessitada, aflita. Imagina a situação da alma dessa mulher, a aflição que estava nela, pedindo socorro. Todo mundo contra ali, né, não querendo que ela estivesse perto de Jesus, se encontrasse com ele. E ela diz: Senhor, socorre-me. Agora Jesus vem: olha, mulher, não é bom pegar o pão dos filhos. Como dizer, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. As bênçãos são dos filhos. Quem? Os judeus. Paulo disse: a adoção de filhos é dele, dos filhos, os judeus. Jesus, o pão da vida, veio para os judeus. Não é bom eu pegar o pão dos filhos e lançar para quem? E dar para quem? Para os cachorrinhos. É interessante aqui, né? O que Jesus falou. A mulher aflita ali, e agora Jesus fala para ela: mulher, não é bom eu pegar aqui o pão dos filhos, a bênção que é para os filhos, a solução dos problemas que eu vim trazer para os filhos? Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, você não é a ovelha perdida da casa de Israel. A mulher cirofenícia, né, não pertencia a Israel, não era da linhagem de Isaac e Abraão, de Abraão, Isaac e Jacó. Não era da linhagem. E Jesus fala isso para ela: e lançar aos cachorrinhos. Olha, interessante, se fosse hoje aí, né, Jesus seria acusado, estaria aí inserido, enquadrado aí em um dos processos existentes, né? Xenofobia, aversão aos estrangeiros. Jesus seria considerado como uma pessoa que exclui outros, né? Racista. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Dar aos cachorrinhos, Jesus chama a mulher ali, classifica, coloca a mulher na categoria dos cachorrinhos, ou seja, aqueles que não tinham direito àquelas bênçãos que pertenciam aos filhos de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. Essa mulher não tinha direito, foi o que Jesus estava falando. Mas Jesus queria ensinar uma coisa excepcional, uma revelação também, extraordinária, excepcional, gloriosa. É isso que Jesus queria transmitir ali. A resposta da mulher estava inserida nesse contexto de revelação, mas ela respondeu. Ela não xingou, ela não revidou, ela não desfez de Jesus. Senhor, eu pensei que o senhor curou tanta gente, resolveu tantos problemas, agora o senhor não quer, eu vou processar, eu vou processar o senhor, você está me chamando aí de cachorrinha, né? Fala que eu pertenço aos cachorrinhos, o senhor faz isso. Não. Vejam bem que resposta maravilhosa. Sim, Senhor,
mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Oh, glória a Deus! Então ela entendia que ela poderia ser participante, né, desta bênção do pão. Os filhos comiam o pão, Jesus é para os judeus, mas sobravam ainda as migalhas e os cachorrinhos, os gentios. Nós poderíamos aproveitar estas migalhas e sermos participantes também deste pão. É isso que está escrito na palavra: em Abraão, em tuas sementes serão benditas todas as famílias da terra. Nós não tivemos os concertos, a lei, as promessas, mas nós podemos participar disso aí. Somos benditos, ainda que sejam para nós as migalhas, mas nós somos participantes das bênçãos de Deus dadas a Abraão, Isaque e Jacó. Somos participantes. Que coisa gloriosa, que coisa extraordinária, estupenda. Nós participamos também das bênçãos. Entramos, não é para nós em primeiro lugar, entramos nas bênçãos de Deus prometidas a Abraão em Cristo Jesus. Nós, os gentios. Mas primeiramente para os judeus. E o que Jesus falou para a mulher? Ele não disse: mulher, você está errada, completamente enganada. Nem isso, nem as migalhas. Aí Jesus confirma o que esta mulher falou: mulher, grande é a tua fé. Que aconteça na sua vida o que você quer, que te seja feito o que você deseja. Você vai receber a bênção, sua filha vai ser curada, vai ser liberta. Confirmou. Jesus não diz: você está enganada, você está errada. Não, Jesus entendeu que era assim mesmo, que também os gentios poderiam ser participantes e que ele iria reunir todos, judeus e gentios, formando um só povo de Deus abençoado. Jesus veio para os judeus, mas os gentios são inseridos. Pega uma beiradinha aí. Então nós temos que entender isso em questão de eleição, predestinação. Muita coisa Paulo fala aqui no livro de Romanos mesmo, a gente vê claramente que está falando diretamente para os judeus. Aliás, Paulo, quando nas suas viagens missionárias, ia para as igrejas que já existiam, porque Paulo, se não me engano, ele foi quando ele começou a sua viagem missionária, se não me engano, lá pelo ano 48 depois de Cristo, já havia mais ou menos 15 anos que aqueles judeus que estavam no dia de Pentecostes ali foram e pregaram. Havia igrejas formadas, começou com os judeus. A base da igreja são os judeus, depois os gentios foram entrando. Paulo, quando saía para pregar, primeiramente ele falava aos judeus, ia às sinagogas, reunia os judeus. Quando os judeus não queriam, aí Paulo ia para os gentios. Por isso que ele disse: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois os gentios e também dos gentios. Então, porque ele sabe que a bênção, as promessas vieram para os judeus em primeiro lugar, depois os gentios, eles são inseridos. Então tudo que, às vezes, muita coisa aqui, 90% Paulo está falando na palavra para os judeus. E o que acontece? Por que há essa confusão? Porque nós, os gentios, nos arvoramos, dizendo que estas bênçãos são para nós em primeiro lugar. Então os gentios falam assim: eu fui escolhido antes da... Não, então se eu tenho que pensar assim, antes da fundação do mundo, se eu tenho que pensar assim, eu tenho que pensar olhando para os judeus, a promessa para eles. Eles sim, nós entramos aqui. Veja bem o que Jesus falou: foi enviar nas ovelhas perdidas da casa de Israel. Os gentios têm parte nisso? Tem parte. Mas temos que saber o nosso lugar no plano de salvação. Fora disso,
haverá muita discórdia, muito desentendimento. Nós temos que passar essa doutrina da eleição e da predestinação por esse fio, né, aí de entendimento, que primeiro os judeus, na linhagem, na formação do povo de Deus, judeus e gentios. E vejam bem também ainda o que o evangelista João diz no seu livro, no seu evangelho. Ele fala no capítulo 1, do verso 10 até o verso 10 até o verso 12, 10, 11 e 12, ele diz assim, falando a respeito de Cristo: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Olha agora o verso 11 que diz: veio para o que era seu. Quem? Seus irmãos, para quem ele havia sido prometido, para quem eram as promessas. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus veio para quem? Esses seus, para os gentios? Não. Para os seus. Quem? Os seus? Os judeus, seus irmãos. Para quem ele foi prometido, ele era o Messias dos seus irmãos. A exemplo de José, o redentor ali dos irmãos, salvando-os da fome. Jesus, prometido para os judeus, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Interessante isso aí. Mas graças a Deus que Jesus também disse, aliás, que o apóstolo João também disse no seu entendimento, mas, verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele veio para os escolhidos, os eleitos, judeus. Temos que entender isso agora, os judeus eleitos, seus, mas os seus não o receberam. É isso que está escrito. Aqueles a quem pertencia aí a promessa, a adoção de filhos, o culto, o Messias, ele veio para essa turma aqui, para essa gente aqui, para os judeus, mas eles não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você que recebe a Cristo, agora mesmo sendo gentil, nós somos gentios, podemos desfrutar, comer do pão, das migalhas, mas a mulher falou das migalhas, mas Jesus também dá do pão, ele reparte o pão, não só migalhas não. E se for só as migalhas, meu Deus, tudo que nós temos de gentios, entramos na eleição, no processo de salvação, de redenção, da eleição. As promessas também são nossas, podemos dizer isso, que são nossas. Alcançamos a salvação, a vida eterna, é só crer em Cristo, receber a Cristo como Salvador, mudar de vida, deixar o pecado de lado, deixar o vício de lado, buscar a Deus, amar a Cristo de todo o coração. Fico abismado quando vejo por que essas pessoas não amam a Cristo. Tem promessa da vida eterna, promessa para os judeus de vida eterna, também passam a ser, as promessas de vida eterna passam a ser dos gentios também. Aqueles que recebem a Cristo são eleitos, entram na eleição, entram nesse processo de eleição que pertence ao judeu em primeiro lugar, mas os gentios também recebem, creem e são eleitos nele, em Cristo. Isso é importante entendermos, irmãos. E quando nós passarmos esse fio que medeia aí os dois lados e fazer o entrelaçamento, nós vamos reunir os dois entendimentos, e eleição e predestinação
será entendida com maior facilidade, serão entendidas com maior facilidade, porque nós vamos unir as duas partes e as confusões, as intrigas, as desavenças serão extintas por um novo entendimento. Um novo entendimento. Muito bem. O vídeo está ficando um pouco longo, eu vou parar por aqui, mas pretendo continuar aqui, ó. O Romanos é rico, eu quero fazer análise aí, em sendo possível, em Deus permitindo, e o Espírito Santo me orientando, porque eu tenho pesquisado, ido atrás disso aí, eu quero ainda falar mais alguma coisa, segundo o meu entendimento. O entendimento que Deus está me dando. Por meio de muitas leituras, ouvindo palestras, ouvindo mensagens. Então eu estou tendo este entendimento, do jeito que eu penso, não vou obrigar naturalmente, né? Ninguém, claro, cada um pode continuar no seu entendimento, mudar o entendimento, reforçar o entendimento que já tem, não há problema, mas há este outro lado, é bom saber que há uma outra ideia, há um outro entendimento. Isso é democrático. A palavra que está em voga, né? Isso é democrático. Aceitar o contrário também. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Logo, logo, quero fazer também gravação sobre língua portuguesa. Aprender mais um pouquinho de português. Eu gosto de aprender sobre o português. E passar alguma coisa para todos. Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus. Até a próxima mensagem, a próxima análise da palavra do Senhor.